Nós vamos aqui em João capítulo 1, versículo 1. É a base da nossa meditação dessa manhã. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, a nossa vida, que a revelação do Senhor esteja sobre nós, que o Espírito do Deus vivo que inspirou a palavra possa trazê-la ao nosso coração com graça, com verdade, com poder e com unção do Espírito Santo. Amém. No princípio, alguns teólogos dizem que esse João 1:1 é mais antigo do que Gênesis 1:1. Porque Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o princípio da criação. E João 1:1 está antes da criação. Porque ele vai dizer que no princípio, que é um princípio que a nossa mente não consegue alcançar, que princípio é esse? Vai falar que no princípio era o Verbo. Era o Verbo. Como assim? Verbo do grego é logos, que significa palavra. Palavra. Então, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Isso é muito profundo, isso é muito poderoso. Porque hoje, os dias que a gente está vivendo, e as coisas vão ficando cada vez, infelizmente elas pioram, não melhoram, né? A palavra de Deus ela não tem tido o valor que ela deveria ter. A gente vai começar a entender um pouco, e isso vai mexer muito com a gente, e a gente vai perceber um pouco o que realmente a palavra de Deus representa, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Infelizmente hoje alguns pensam assim alguns chegam a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você vai no supermercado, aí você pega, a embalagem está escrito lá, suco de laranja, mas embaixo ele diz, contém 30%, 40%. Então não é suco, contém suco. Então quando se fala que contém, está dando margem para acrescentar outras coisas, né? Mas a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E esse texto aqui, ele vai além. Ele diz que ela é o próprio Deus. Coisa grandiosa, coisa maravilhosa. Então, o que nós podemos ver aqui? No princípio, no início de tudo, o que havia? A palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, quando começa a criação, você vai observar que tudo foi criado pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Tudo veio a existir pela palavra. Toda a criação de Deus, ela tem origem na sua palavra. Você pega Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas de que maneira criou? De que forma ele criou? O verso 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus não tocou em nada. Deus simplesmente falou. Versículo 6, ele continua a criação, e disse Deus, aí vai ser o firmamento, né? Os céus.
Então, toda a existência, ela se origina na palavra de Deus. Até o próprio homem, antes do homem ser formado do pó da terra, Deus falou primeiro. Ele disse, façamos, e disse Deus, façamos um homem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E a partir daí ele começou a formar aquilo que ele tinha dito. Então, tudo que está em nossa volta, sol, lua, estrelas, firmamento, globo terrestre, céus, nuvens, animais, o próprio homem, todas as coisas existem por causa da palavra de Deus. E aí nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela é a semente original de todas as coisas. Porque tudo que tem vida começa de uma semente. Tudo começa de uma semente. Você, na vida natural, você observa sementes, né, que são lançadas no solo para que haja vida, para que coisas apareçam, plantas apareçam, frutos apareçam. E cada semente, ela carrega um potencial de vida. A semente da laranja carrega o potencial da laranja, de uma árvore e de todo o seu fruto. A semente do abacate carrega o potencial de um abacate, da árvore e todo o seu fruto. O próprio homem, existe o termo que significa, que é sêmen, o sêmen masculino, que vem de semente. Sêmen vem de semente. É que traz a criação do homem, a existência do ser humano. Ele vem de uma semente chamada sêmen. E a palavra de Deus, ela é a semente original de todas as coisas. Naquela parábola que Jesus fala do semeador, em Lucas 8:11, ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Gente, olha como isso é grande, como isso é tremendo, como isso é poderoso. Eu carrego, você carrega a semente mais poderosa do universo. A semente que deu origem a todas as coisas. A semente que criou céus e terra. E que não só criou, porque a semente ela dá origem, mas aquilo está ligado à semente. Aquilo que a árvore, ela tem o potencial, ela tem todas as características da semente. A criação, o universo, todas as coisas têm um potencial, têm a característica, têm o DNA de Deus, da sua semente, da criação de todas as coisas. Então isso é muito grande, isso é muito tremendo, isso é muito extraordinário. E se a gente desse o devido valor que a palavra de Deus tem, a gente trata a palavra de Deus como simplesmente letra. E se você trata ela simplesmente como letra escrita num papel, ela realmente perde o seu valor. Mas quando você trata ela como a revelação de Deus, como a expressão de Deus, como Deus se revelando e se manifestando em todas as coisas, aí ela já muda o seu contexto, já muda todas as coisas, porque você vai olhar para a palavra e vai falar assim, não, isso aqui não é simples letra, isso aqui é o próprio Deus impresso. Aleluia. É o seu poder, é o seu DNA, é a expressão do seu ser. Gente, isso é tremendo, isso é extraordinário. E aí João vai dizer, a palavra é o próprio Deus. Gente, isso é glorioso, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quando você abre, é Deus falando. É Deus, aleluia, entrando em contato com o homem, entrando em contato conosco. Então, ela é a semente original de todas as coisas. A palavra cria, a palavra governa, a palavra traz a vida. Tudo, toda a fonte que o homem necessita de vida está na palavra. Isso é tremendo, tremendo. E
a gente, às vezes, trata ela como um livro. É um livro, mas não é um livro qualquer. É um livro extraordinário, é um livro sobrenatural, é um livro que veio do céu. É um livro que veio do céu. Você vai ver a forma como esse livro veio à existência. Claro que ele foi escrito por homens. Mas Pedro vai dizer que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, mas homens, inspirados por Deus, falaram segundo o seu Espírito. Então, o Espírito Santo inspirou homens para trazer essa palavra e colocar ela em letras. Foi inspirado por homens, aproximadamente 40 homens, num espaço de 1.500 anos, onde eles não tiveram contato um com o outro. A maioria deles não teve contato um com o outro. E nesse espaço de 1.500 homens, esses 40 homens trouxeram, né, do mundo espiritual para o mundo físico esta palavra, escrevendo em pergaminhos, e ela foi unida nesse compêndio chamado Bíblia, porque Bíblia significa conjunto de livros. Ela foi juntada nesse compêndio, e de Gênesis a Apocalipse ela não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse ela está em harmonia. Mesmo essas pessoas não se comunicando, mesmo essas pessoas não se encontrando, eles colocaram algo, eles conseguiram trazer algo sobrenatural para o homem, chamado Bíblia Sagrada, chamada Palavra de Deus. Isso é uma coisa sobrenatural. E a gente não compreende a grandeza que a palavra tem. Se ela é o próprio Deus, nós devemos tratá-la, não reverenciar o livro, colocar assim, né, deixar aberto na estante, não, mas no nosso coração, amando-a, reverenciando-a na nossa vida, no nosso coração, sabendo o valor que ela tem, né, e não a desprezando, tratando ela como nós trataríamos o próprio Jesus, porque nós vamos ver a encarnação do Verbo, né? Nós vamos falar já sobre isso. Então, a encarnação da palavra, a palavra se tornando carne. Então é algo profundo, é algo tremendo, né? E a gente fica assim maravilhado em falar a respeito disso. Ela é a semente de todas as coisas. Ela é a vida eterna. É engraçado que Jesus falou assim: examinais as Escrituras, a palavra, porque elas testificam de mim e elas contêm a vida eterna. A vida eterna. O homem fica buscando uma forma de viver mais, ter mais saúde, ter mais qualidade de vida na terra, buscar explicações na ciência para ver se ele se prolonga mais a sua vida, mas não se prolonga por muito tempo. E acaba virando pó, retornando ao pó. E ele não sabe, ele não entende, ele não compreende, ele não alcança que a vida é espiritual e a sua origem é em Deus. E essa origem está na sua palavra. E a palavra, ela contém essa vida eterna que tanto o coração do homem deseja. Ela está muito mais próximo do homem do que ele imagina. Por quê? Porque está na palavra de Deus, a vida eterna. A vida eterna está nesse livro. Gente, a eternidade está nesse livro. Está aqui nessas páginas. Não é possível uma pessoa que tenha um coração sincero, tenha o desejo de ter contato com Deus e comece a ter contato com essa palavra e sua vida não seja mudada, e sua vida não seja transformada, e coisas não comecem a acontecer com ela de forma inexplicável. Por quê? Porque é uma palavra viva. É uma palavra que contém vida eterna. Não é como ler qualquer outra coisa. Jamais se compara a qualquer outra coisa. E é interessante que a gente podemos notar, vamos voltar aqui para João 1, o que aconteceu, gente, em João capítulo 1, é uma coisa surpreendente, o versículo de número 14,
versículo de número 14. E o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ela não era Deus? Sim. Então esse Deus veio em forma de palavra, como filho, sendo a própria palavra de Deus em carne humana. Que coisa grandiosa. Ele era a própria palavra de Deus em carne humana. Por isso que da sua boca não achou mentira, não houve engano, por isso que ele tinha resposta para tudo, por isso que tudo que ele falava se tornava em realidade, acontecia. Era algo extraordinário quando Jesus abria a boca. Por quê? Porque, versículo 14, o verbo tinha sido feito carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de quem? De Jesus. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E vimos a sua glória. Meu Deus. Então essa palavra, nós temos que tratá-la como nós trataríamos Jesus. Porque o texto diz que ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra encarnada, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós ficamos cheios da palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós ficamos cheios de quem? Cheio de Jesus. Ficamos cheios de Jesus. Você quer estar cheio de Jesus? Medite na palavra. Não tem como, né? Porque Jesus e a palavra são um. Então o nosso coração só se encherá de Jesus quando nós estivermos cheios da sua palavra, cheios da sua palavra. Aleluia. Como é que essa palavra se fez carne? Olha aqui, Lucas 1,38. O anjo aparece para Maria, em Lucas 1,38. E ele diz que ela vai ter um filho, que será chamado Santo de Deus, etc. No versículo 38. Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que a tua palavra, que é a palavra de Deus na boca do anjo, se cumpra em mim. Então, quando ela fala isso, Jesus, o verbo, começa a se encarnar, começa a ser gerado dentro de Maria. A própria palavra começa a ser gerada. A palavra encarnou-se na pessoa de Jesus, né? E começa a ser gerado em Maria. Cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória. São características de uma vida cheia da palavra de Deus. Você vai estar cheio de graça, vai estar cheio de verdade, vai estar cheio de glória, quando a sua vida estiver cheia da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente observa uma coisa, irmãos. O tanto que a palavra é importante, a gente não tem ideia da dimensão dessa importância. E a nossa boca, as nossas palavras, elas têm peso. A gente tem que entender o tanto que a dimensão da importância da palavra de Deus. Deus criou tudo pela sua palavra e nós também, como filhos de Deus, feita a sua imagem e semelhança, a nossa palavra ela pode criar, ela pode destruir. Deus não usa a sua palavra para destruir, Ele usa a palavra para criar, para trazer vida, né? Mas nós, como seres humanos, às vezes na nossa boca, a destruição, a morte, né? Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder das nossas palavras. Se a gente começar a entender o tanto que a palavra de Deus é importante, se a gente começar a entender que a nossa boca também, ela tem um poder criativo e o poder destrutivo, que as nossas palavras, elas têm um peso também, assim como as palavras de Deus são determinantes para todas as coisas. As palavras que saem dos nossos lábios também elas são determinantes para a nossa vida e para o nosso ambiente que nós vivemos.
Então, a gente tem que ter uma linguagem alinhada com a palavra de Deus se nós queremos ter vitória na nossa vida, se nós queremos ter paz na nossa vida, se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. A nossa língua, as nossas palavras têm que estar em linha com as palavras de Deus. Mateus 16:36 traz uma palavra de advertência muito forte para nossas vidas, quando nós não entendemos o significado das palavras. Mateus 12:36, Mateus 12:36, isso, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola? É uma palavra precipitada, é uma palavra sem você pensar antes de falar. É uma palavra que você não deveria ter dito. Palavra frívola. Quem nunca disse uma palavra assim? Quem nunca pronunciou coisas que se arrependeu? Quem nunca falou algo que não deveria ter dito? Todos nós já cometemos esse pecado aqui. E Jesus está dizendo que nós vamos dar conta daquilo que nós dissemos. Isso é tão forte que às vezes a gente pensa assim, caramba, mas tem o pecado tal, o pecado assim, o pecado assado. Pois é, mas o pior pecado é aquele que é proferido, é o pecado que sai dos nossos lábios. É o descontrole da nossa boca, é o mais perigoso. É o descontrole dos nossos lábios. Eu estava vendo aqui, a Cássia pregou sobre a mordidura da serpente, Números 21. Serpente abrasadoras, como mordeu as pessoas lá no deserto, elas começaram a morrer por causa de quê? Por causa do veneno da serpente. Só que o que causou a serpente morderem eles? Palavras. Eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a falar coisas terríveis, falando que o maná era um pão vil, o maná que Deus fazia descer do céu, coisas absurdas. Vieram serpentes, morderam eles, e eles ficaram envenenados. E Deus falou profundamente comigo no meu coração. Toda vez que você usa a sua boca de qualquer forma, a serpente te envenena. A serpente te deixa envenenado. Toda vez que você usa as suas palavras de forma errada, o veneno da serpente é ativado em você. E eu estava fazendo uma libertação numa irmã, e eu perguntando por que aquele demônio ficava indo e voltando na vida dela. Ele disse, porque ela reclama. E eu falei uma besteira que o demônio até riu de mim. Porque na minha cabeça, na hora que eu estava perguntando, eu estava imaginando algum pecado feio, sabe? E quando ele falou que ela reclama, eu falei, só isso? E ele, ele deu uma risada. E falou, só? E deu uma risada. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque a gente se distrai, não entende o tamanho, a grandeza e a importância que são as palavras, as sentenças que nós pronunciamos nos nossos lábios. Irmão, palavra frívola é veneno de serpente. É veneno de serpente na nossa vida. Vai causar morte, vai causar enfermidade, vai causar destruição, vai causar coisas ruins, péssimas. Então a gente tem que entender o tão importante que é a questão de palavras. A palavra de Deus e a palavra do homem, todas duas têm poder. Não dá para comparar, porque a palavra de Deus é eterna, é o próprio Deus. Mas a palavra do homem, posso dizer, é o próprio homem. É o destino do homem, é a vida do homem. É tudo que envolve o homem. Nenhum homem estará melhor do que a sua boca, do que as suas palavras. Nenhum homem estará em uma condição mais favorável do que as suas palavras, do que o que ele fala na boca, com a sua boca. Então eu aprendi nesse momento de libertação, e quando veio a ministração da Cássia, em uma situação que eu vivi, eu falei, meu Deus, falar palavra frívola. Pode se preparar, a serpente pica
e o veneno vem na tua vida, contamina tudo, você fica misericórdia. Pessoas ficam possessas por causa de palavras, por causa de descontrole com a boca. O inimigo começa a usar. E o versículo seguinte, olha só. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Isso é muito forte. A gente não entende a grandeza que é, tanto uma coisa como a outra, tanto a palavra de Deus, como as palavras que nós proferimos. Isso é grande, isso é extraordinário, e a gente tem que estar atento a isso aí. Coloca João 12, a partir do 47. Por isso que, enquanto a gente reclama, enquanto a gente abre a boca para falar muita coisa, a nossa vida não muda, a nossa vida não anda. Aquilo que a gente fica esperando de Deus, milagre, bênção, transformação e tal, etc., não acontece. Por quê? Porque a nossa boca está destruindo tudo. A gente não entende o poder que nós carregamos. A gente não entende. Gente, quando o provérbio diz que a morte e a vida está no poder da língua, é porque a morte e a vida está no poder da língua. A palavra de Deus, ela é perfeita no que ela fala. É exatamente isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, as nossas palavras, ela tem potencial, sim. E grande potencial. E um grande potencial. Você pode mudar a sua história e a história de pessoas com a sua boca. Então, João 12, se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Jesus está dizendo, ó, se alguém ouvir a minha palavra e não guardar, eu não vou julgar. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Gente, isso é forte demais. Isso é muito forte. Ele falou, gente, olha, o mundo, as pessoas que confiam em religião, que confiam no homem, que confiam na tradição religiosa da família, as pessoas estão perdidas, gente. Porque Jesus veio trazer o quê? A palavra, ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo, ele é a própria palavra feita carne. E ele veio trazer a palavra de Deus, porque a única forma do homem ser salvo é por ela. É pela palavra. Ele falou, quem ouvir minha palavra e rejeitar, eu não julgo. Mas quem vai julgar é a própria palavra que eu falei para ele. É a própria palavra que eu disse para ele que vai ser o julgamento dele. Gente, isso tem que arrupiar a gente. Meu Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, ela julgará no último dia. Então a pessoa fala assim, você está evangelizando, você fala para a pessoa, você já recebeu Jesus? Já, eu creio em Jesus desde que eu nasci. Ora, irmãos, qualquer pessoa, nós temos uma tradição católica no país, todo mundo no país já ouviu falar de Jesus de alguma maneira. Perfeito. Mas a partir do momento que você chega para ela, então deixa eu entregar um pouco da palavra de Deus para você, você aceita? A pessoa com a palavra ela já fica, eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha forma de entender Jesus, eu tenho a minha forma de acreditar. Meu irmão, se não for conforme a palavra, não adianta nada. Não adianta nada. Quem rejeita a mim e rejeita a palavra que eu estou trazendo, Jesus falou, está perdido. Então não tem como aceitar Jesus rejeitando a sua palavra. Não tem como andar com Jesus desprezando a palavra dele. Não tem como servir a Jesus fora da palavra.
Toda religião que diz que é de Jesus e não respeita e não tem essa palavra como a regra principal da fé, da conduta, ela é falsa. Ela é enganadora. Não importa quantos anos tenha, não importa o tanto de pessoas que seguem, isso não muda nada. Isso não muda nada. Por quê? Porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra, ela permanece. O homem pode tentar fazer o que quiser. Hoje em dia nós vivemos dias onde dizem, os próprios, alguns evangélicos que não são tão cristãos assim, né, alguns teólogos dizendo que a Bíblia precisa ser mudada, é uma minoria muito pequena, né? Já existe Bíblia feita para a igreja inclusiva, onde eles tiram os textos que falam do homossexualismo, dessas coisas. Eles podem fazer o que eles quiserem. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Ela vai ser a mesma. Então o homem pode tentar fazer o que quiser, acrescentar, tirar, né? A Igreja Católica tem 7 livros a mais, ela fala que nós temos 7 livros a menos. Esses livros que ela colocou no ano de 1300. No ano de 1300. Os livros a mais do Velho Testamento da Igreja Católica, o povo judeu, que é o da Velha Aliança, não está no canon deles, não está na Torá deles, não está na... O judeu, ele só fica com o Velho Testamento, certo? O Velho Testamento judeu não tem os livros do catolicismo lá. Que é o próprio povo de Deus do Velho Testamento, não tem o livro lá. Os livros são assim, um livro ensina a mentir, o outro livro ensina a acender vela, o outro livro, ele termina, que é o livro de Macabeus, termina assim, se essas palavras não estão conforme Deus, que me perdoe. Quando a palavra de Deus vai falar isso? Não vai falar isso. Nenhum desses livros, Tadeus, Macabeus, Judite, é mencionado por Jesus, é mencionado no Novo Testamento. O Novo Testamento menciona Oséias, menciona Miqueias, menciona Isaías, menciona a Torá, os Deuteronômios, os 5 primeiros livros, menciona a maioria dos livros do Velho Testamento. Procura onde Macabeus, onde esses livros são mencionados. Não são. Por quê? Porque eles não fazem parte do canon judeu, do povo de Israel. Esse foi introduzido em 1300 para umas novas práticas que estavam sendo mudadas na igreja. Quando houve a reforma em 1500, Lutero tirou. Tinha sido colocado há 200 anos, falou, não, tira isso daqui é acréscimo. Então, não pode querer fazer o que quiser. Deus vela por sua palavra. Deus vela por aquilo que ele disse. Ele vela por aquilo que ele disse. E não vai mudar. Aleluia. Os homens que pensam que muda, mas não vai mudar. A palavra define tudo na vida humana. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor, não é o padre, não é quem quer que seja. O que define a nossa vida é a palavra de Deus. Se nós estamos num lugar onde a palavra de Deus não é prioridade, fuja daí, corra daí. Porque é a palavra de Deus que define. É risco, é arriscar demais. A pessoa se expor a uma conduta, a uma religião que não tem a Bíblia como única fonte de inspiração, como única fonte divina, como a única fonte de revelação. Porque é sempre assim, esses segmentos. É a Bíblia e um livrinho, e um catecismo, e um dogma, e um livretinho que quer vender na sua porta, e algo a mais que foi acrescentado. Toda seita não vai se contentar com a palavra, ela usa a palavra de Deus para enganar, mas ela não se contenta com ela tem sempre os seus acréscimos. Sempre os seus acréscimos. Isso é Satanás, isso é um engano do diabo. O diabo conhece muito bem a Bíblia, e lá no deserto ele veio até Jesus citando a Bíblia. Citando, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. E Jesus, vamos ler Mateus 4, né? Fica melhor. Então ele diz, o tentador, a partir do verso 3, então o tentador
aproximando, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Ele não é o verbo? Então ele citou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Qual o livro que ele está citando? No rodapé da tua Bíblia aí vai dizer, ó, ele está citando Deuteronômio 8, verso 3. Coloca aí Deuteronômio 8, verso 3. Está vendo? Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem os teus pais conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, do Senhor viverá o homem. Então Jesus citou esse texto para Satanás. Citou Deuteronômio. Não citou Judite. Não tem citação nenhuma desses livros. Aí, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo. Como Jesus citou a palavra, ele começou a citar também. E disse: Se tu és o filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Ele citou o Salmo 91. Ele citou o Salmo 91, versículo 12. O diabo citou o Salmo. Olha aí. Eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Eles tu podes... Coloca o 11, Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O texto que o diabo citou. Eles sustentarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ele falou: Jesus, pode pular daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, eles vão te segurar. Tu não vai. Mas Jesus vai e cita também. Respondeu Jesus também, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí Jesus citou Deuteronômio de novo. 6,16, é isso? Ele citou Deuteronômio de novo. Ele citava muito a lei, o livro das leis, né? Isaías, os profetas. Aí ele citou: não tentará o Senhor teu Deus. Ele citou o texto, porque você não pode pegar um texto fora do contexto e querer aplicar. Não, você tem que ter o contexto total das Escrituras. Levou, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: isto te darei, se prostrando me adorares. Aqui ele já não cita a Bíblia. Satanás, só fala para Jesus adorar. Então Jesus ordenou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, Jesus cita: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus citou, deixa eu ver aqui, Deuteronômio de novo, 5,13, 6,13, a vista está boa, mas nem tanto, que a rodapézinha desse tamanho. 6,13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. Só a Ele dará culto, prestará culto. Então a palavra define tudo. A palavra define tudo. Não há separação de Deus e sua palavra. Não há. Não há separação do Espírito Santo e da palavra, não há separação de Jesus e da palavra, né? Tudo é um. E aí você vai ver. Eu quero que você abra Atos 6 agora, versículo 8. Você vai ver o efeito da palavra de Deus na vida de Estevão. E a gente vai descobrir uma coisa aqui. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Dos libertos, ainda bem que não era dos oprimidos, né? Dos sirineus, dos alexandrinos, e da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão.
10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E ao Espírito pelo qual ele falava. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que falava, é o único que tem autonomia para falar a palavra de Deus. É o Espírito de Deus, que inspira, que fala. E aí, quando Estevão é tomado ali para falar, ele vai citar o Velho Testamento todinho. Ele resume o Velho Testamento todinho. No versículo 6, no versículo 7 de Atos, Estevão resume o Velho Testamento todinho e a história do povo de Israel. O Espírito, a palavra de Deus falando na boca dele. Quem é que pode resistir? Quem é que pode resistir à palavra de Deus? Quem é que pode resistir, né? À revelação de Deus? E aí, irmão, a gente vê que a palavra estava encarnada em Estevão. Por isso que a gente vai pensar assim, gente, como é que Moisés escreveu? A palavra estava encarnada nele. Por isso que ela foi para aqui, ó. Ela estava encarnada ali. O Espírito e a palavra entraram nele de tal maneira que veio para o papel. Na vida de Paulo, na vida dos profetas, na vida de Pedro. Eles se tornaram um com a palavra de Deus, né? E o verbo se manifestou através deles e veio para o papel. Eu sei que Satanás tem feito tudo para tirar o valor e o poder da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus é apenas, para muitos, é apenas um aplicativo de celular. A pessoa nem anda com a Bíblia, mas ela... Não tenho nada contra o aplicativo, ele ajuda. Eu uso de vez em quando, né? Tem um busca lá, que você busca uma palavra na Bíblia, ele dá vários versículos, né? Uma chave para você achar vários versículos. Então, ele é útil, mas um aplicativo não substitui essa palavra aqui, ó, escrita no papel, separada, para você meditar, para você estudar. Nossa, para você... É completamente diferente de um aplicativo que está misturado com um monte de coisa no seu celular. Toda insinuação de atualização, de distorção da Bíblia, ela vem de Satanás. A palavra é a essência de Deus, ela é o caráter de Deus, ela é o próprio Deus. Isso é um grande mistério para nós. E aí, voltando em João 1, olha só que coisa tremenda. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é partícipe, é coautor, é partícipe na criação. E aí olha o versículo 10, que coisa fantástica. E o verbo estava no mundo, que é a palavra. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E o verbo estava no mundo, a palavra de Deus. E o mundo foi feito por intermédio dele, do verbo, da palavra. E o mundo não o conheceu. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 1. A gente está quase encerrando aqui. Eu não quero cansar os irmãos, não. Colossenses 1, 15. Tomara que esse negócio não estenda à noite, né?
né? Tomara que seja só durante o dia. Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível. Falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Coisa grandiosa. Ninguém conseguiu ver a Deus, né? Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Por quê? Porque ele é a palavra, né? Aí a gente vai entender mais esse texto por causa disso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Aquilo que nós vemos foi criado pela palavra de Deus. Jesus faz parte dessa criação. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas naturais e as coisas espirituais. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. E aí eu quero encerrar com um texto aqui que para mim ele é extraordinário, que é 1 João, primeiro Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido. O que era desde o princípio e o que temos ouvido. Ele está falando de quem? De quem que eles estão falando o texto? Está falando de Jesus. O que era desde o princípio, o que temos visto, aliás, o que temos ouvido e o que temos visto. É interessante que eles não falam que viram Jesus primeiro. Eles falam que ouviram. O ouvir vem primeiro do que o ver. O que nós temos ouvido e que temos visto. Porque ele é o verbo de Deus. O que temos ouvido. A voz, o que ele fala, a sua palavra, estava acima da sua própria pessoa, do seu corpo físico. Aquele corpo que ele usou de carpinteiro, de um homem simples, pobre, comum. Então eles começam dizendo: o que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Com respeito ao verbo da vida, aleluia. Ele é o verbo da vida, aleluia, glória a Deus. A vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e nos foi manifestada. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente encerra, irmãos. Não vamos concluir mais nada a respeito do assunto, mas simplesmente enfatizar esse mistério grandioso. Esse mistério grandioso que, aliás, 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o ministério, né, da piedade, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Esse grande mistério da palavra de Deus. Esse grande poder extraordinário que a palavra de Deus tem, o que ela representa, que é o próprio Deus. Meu Deus. Por isso que os textos vão dizer que a gente tem que meditar nela todo dia. Dia e noite, meditar na palavra. Ouvi-la. Por quê? Porque é o próprio Deus.
guiando a nossa vida, falando conosco, tratando conosco, nos limpando, nos lavando, colocando fé, colocando poder, colocando graça, colocando esperança, colocando virtude dentro de nós, o tempo todo. Então temos que dar esse valor devido à palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar?